Olá, bem-vindos a todos os que se juntaram a nós de todas as partes do mundo. Hoje temos o prazer de promover o nosso segundo ESG Call. Para nós, esse é um tema muito relevante, que nós vemos como totalmente integrado e alinhado. Nós somos uma empresa no setor das florestas plantadas, que produz produtos de fontes renováveis, produtos que são parte da vida diária de bilhões de pessoas. A Suzano baseia o seu modelo de negócios em ciclos renováveis. Nós somos Fazemos parte do setor setor de árvores florestas plantadas, que ocupa mais de 10 milhões de hectares do território brasileiro para uso comercial e outros 6 milhões de hectares destinados à conservação. Nossos plantios comerciais ocupam exclusivamente áreas que já foram utilizadas para outras culturas ou anteriormente degradadas. Colhemos apenas as árvores que plantamos. E para cada 6 hectares de eucaliptos plantados, temos outros 4 hectares de mata para fins de conservação, que contribuem para a preservação da biodiversidade, o controle de pragas e doenças e os chamados serviços ecossistêmicos. É por realizarmos um manejo sustentável, aplicando a mais alta tecnologia florestal existente no mundo, que estamos presentes há mais de 6 décadas nas mesmas áreas, num ciclo contínuo de renovação. Para que continuemos atuando nas mesmas localidades, com plantios cada vez mais produtivos e resilientes, seguimos investindo em inovação e tecnologia, do DNA da árvore à gestão das nossas áreas e influência que exercemos no território, gerando e compartilhando valor. Entendemos a sustentabilidade de modo sistêmico, nos dedicamos a contribuir com o desenvolvimento sustentável das comunidades nas regiões em que atuamos. A escala de nossas operações se reflete na responsabilidade, na ambição e na capacidade de mobilização que temos rumo a uma sociedade regenerativa. Também seguimos dedicados a ampliar a oferta de produtos de origem renovável que possam substituir, em velocidade e volumes cada vez maiores, aqueles feitos a partir de materiais fósseis. Fazemos tudo isso conscientes de que ainda há muito a avançar em nossa jornada e que não conseguiremos resultados relevantes sozinhos. Por isso, o engajamento na construção de parcerias locais e globais é fundamental. A batalha por um planeta mais justo e sustentável é de todos. Suzano, nós plantamos o futuro. It is essential for civil society, governments and companies to work together for the transition para a to a more transição sustainable para um modelo mais sustentável para as pessoas e para o planeta. E for por isso precisamos desse sentido de urgência. Nós estamos passando por uma crise climática de biodiversidade e de pobreza. E cada dia, cada um desses cobra o seu preço. Nós precisamos fornecer soluções e precisamos fazer isso trabalhando com todos, não apenas aqueles que já estão mais avançados no seu trabalho de sustentabilidade, mas também trabalhando com aqueles que estão embarcando nesta jornada pela primeira vez. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Em nossa jornada para nos tornar uma empresa cada vez mais regenerativa, para uma sociedade regenerativa, nós sempre buscamos construir pontes, redes e parcerias com outros que possam nos ajudar. Hoje, nós vamos dar as boas-vindas a alguns dos membros da nossa equipe de liderança e outros parceiros próximos e outras pessoas, incluindo heróis do solo e especialistas técnicos, porque é importante ter essa expectativa externa. Por isso, temos a honra de ter conosco como nosso apresentador alguém que é muito familiar
que tem muita familiaridade com a função dos negócios na sociedade. Joe Makower, ele é um palestrante, empreendedor e tem uma voz global muito respeitada em termos de negócios conectados com tecnologia e sustentabilidade. Bem-vindo, Joe. Então, a minha ideia do que você fala sobre as crises de diversidade, biodiversidade e de meio ambiente estão muito conectadas e precisamos lidar com todas elas ao mesmo tempo. Até você, como disse, ninguém consegue fazer isso sozinho e precisamos dessa ajuda e essa união da sociedade civil, dos governos e das empresas. Então, eu fico pensando, o que você vê como o papel da Suzano para resolver essas questões em termos das mudanças que todos queremos ver no mundo e também como uma oportunidade de negócio para essa empresa? Joel, nós queremos ser uma empresa líder para trazer todas as partes da sociedade junto conosco nessa jornada. Para nós, é essencial o trabalho que estamos fazendo agora. Precisamos dessa chamada para ação, não podemos adiar mais essa situação. E para fazer isso, esse é um processo contínuo em que nós temos 8 bilhões de pessoas e ou todos ganham ou todos perdem. Nós precisamos estar juntos nessa jornada. Então, falando um pouco da sua jornada nesse tema, o que você traz para essa solução? Como você vê o seu legado? Eu acredito que há um problema de geração que nós temos. Muitas empresas, muitas entidades estão dizendo que elas querem ter 0 emissões até 2050, mas nós não podemos adiar isso, não podemos esperar até 2050. Se mantivermos o mesmo nível de emissões de carbono ou aumentar essas emissões, como nós estamos hoje, nós não vamos chegar a 2050. Nós precisamos fazer algo agora. E para fazer isso, eu acho que a Suzano está do lado certo da equação. Nós estamos absorvendo carbono neste momento. Hoje nós temos mais sequestro de carbono do que emissão e a quantidade líquida de emissão é muito positiva para a sociedade. E além disso, nós podemos substituir outros materiais por produtos que vêm de árvores. E a combinação de ambos pode ser parte da solução para o mundo. Eu acho que muitas empresas e muitos CEOs como você pensam, eu sou apenas uma empresa, eu não consigo fazer grande diferença. O que você aprendeu sobre a capacidade da Suzano de fazer a diferença? Joe, eu acho que estamos nesse processo para ser mais colaborativos. Nós não queremos estar numa posição em que somos a única empresa fazendo isso. E não podemos dividir os esforços que nós temos com a sociedade. Precisamos trabalhar juntos. E eu gostaria de convidar outras empresas para se juntar a nós nesse processo para uma solução positiva e construtiva. Por outro lado, eu acredito que seja muito importante que não tenhamos apenas uma empresa ou uma parte da sociedade civil trabalhando sozinhas. Precisamos trabalhar neste processo não só para resolver os problemas que nós temos na sociedade. E não acreditamos que os governos vão ter fundos e recursos humanos para resolver os problemas. Precisamos que as empresas embarquem nessa transição imediatamente. Mas você tem acionistas, vocês têm colaboradores e outras partes interessadas que dependem dos negócios sendo como são e vocês querem fazer grandes mudanças. Como a Suzano já é parte da solução e não do problema, como você consegue pensar nos dois lados ao mesmo tempo? Nós temos 3 pilares na nossa cultura e um deles é criar valor e compartilhar valor com todas as partes interessadas. Essa é a arte da gestão da empresa. Nós precisamos equilibrar tudo isso e entender que nós não vamos maximizar os nossos resultados no curto prazo, no próximo trimestre. Nós precisamos seguir melhorando a nossa eficiência e produtividade e usar isso como fonte, como um fundo para compartilhar com todas as partes interessadas, os clientes, os fornecedores, os acionistas, a comunidade, com os membros da equipe, com todos. Nós acreditamos que este seja um processo que nós podemos criar e compartilhar valores com todos.
Obrigado pelas ideias que você compartilhou conosco, Walter. E agora a plataforma está aberta para suas perguntas. Envie e nós vamos responder o máximo possível, muito em breve. Ouvimos falar sobre o E e o S, aspectos importantes do ESG, mas agora o Bati vai compartilhar sobre o G, que tem uma dinâmica diferente, certo, Bati? É verdade, Joe, sem dúvidas. A Suzano tem essa jornada de evolução contínua em governança corporativa que eu compartilhei com vocês na primeira edição do ESG Call do ano passado. Eu diria que, atualmente, nós já atingimos estruturas bem estabelecidas de governança e temos uma análise interna constante e ativa das oportunidades que podem nos manter avançando nas práticas e políticas. Sempre valorizamos a opinião dos investidores e dos rankings de ESG e alguns índices. E eu posso dizer que nós analisamos cada um cuidadosamente para pensar em fóruns de discussão. Às vezes precisamos atender totalmente, às vezes parcialmente, ou às vezes não atendendo, mas mantendo a nossa mente aberta para repensar o tema. A governança corporativa é um tema muito importante para os investidores e a Camila vai compartilhar conosco o progresso que tivemos desde o primeiro ESG Call. Obrigado, Bati. Antes de começar, eu quero dizer que eu estou usando, primeiro de tudo, uma roupa da Spinova, que usa 100% da fibra Suzano. E essa camiseta representa a nossa confiança de expandir o mercado para o mercado de produtos têxteis, para pensar em como podemos vestir a população no futuro de forma sustentável. Agora, falando sobre governança corporativa. Agimos internamente em diversas fontes. E alguns dos nossos ganhos foram esses. Nós tivemos a política de indicação para a diretoria e também de compensação. Para a diretoria, tivemos alguns compromissos no ponto principal da Suzano, que é a diversidade. A política de indicação tem uma meta de atingir 30% de diversidade com um mínimo de 20%. E esta diretriz já está sendo praticada. Na diretoria da Suzano, eleita no último ano, em abril, já atingiu o limite de 30% de diversidade de gênero, já tendo 3 mulheres entre os 9 membros. Ainda falando sobre a diretoria, é importante mencionar que mais do que 50% dos seus membros são independentes. E um desses membros independentes é um especialista em risco, que já tem muita experiência em termos de gestão e compliance de risco. Agora, sobre a questão de compensação, que também é relevante para os investidores, agora nós temos as cláusulas muito conhecidas, malus e clawback, que protegem a empresa no evento de uma má conduta severa ou de alguns dos seus executivos associado com um impacto negativo no valor de mercado e a reputação da empresa. Enquanto a cláusula malus evita o pagamento de compensação variável, a cláusula clawback recupera se isso já foi pago pela empresa. E quando nós discutimos governança corporativa, não podemos deixar de falar de pilares fundamentais de transparência e prestação de contas, accountability. Cristina, eu convido você a trazer uma visão de como avançamos nesses dois aspectos. Obrigada, Camila. Quando falamos de transparência, seguimos melhorando mecanismos de accountability, garantindo que estamos alinhados com estruturas internacionais e regulações emergentes. Em maio, publicamos o nosso relatório anual, que dá uma visão geral do nosso desempenho de sustentabilidade e a evolução do nosso compromisso com a renovação da vida. Hoje, vocês vão ver alguns desses ícones que falam do nosso valor na cadeia de valor, das partes interessadas e relacionados a cada iniciativa individual ou programa. Eu cheguei na Suzano há menos de um ano e eu já confirmo que aqui nós levamos sustentabilidade muito a sério
e temos uma visão muito sistêmica dos negócios, das pessoas e do planeta. O compromisso com a renovação da vida é uma prática e representamos aqui 3 delas que estão relacionadas à sustentabilidade. Vocês podem ver que em 2021 nós fizemos um progresso interessante na redução de água industrial. Tivemos aí um retrocesso na emissão de gases de efeito estufa mas tivemos evolução importante com relação a mulheres em posição de liderança. É importante reconhecer o progresso não é necessariamente linear, há flutuações em termos de produção, e isso pode ter uma influência significativa nos nossos resultados. Nós temos grandes desafios à frente, certo, Cris? É verdade, Cristina. Nós temos muitos objetivos ambiciosos, não é? E como vamos priorizar o nosso foco com uma visão sistêmica da sustentabilidade é a nossa matriz de materialidade. Nós temos 8 temas macro de prioridade e hoje vamos focar em 3 deles: mudança climática, biodiversidade e o desenvolvimento socioterritorial. Como a Cristina mencionou, esse cenário é complexo, então hoje vamos falar não só do progresso e dos sucessos que tivemos, mas também os desafios que enfrentamos. E é mais do que isso, como podemos identificar possibilidades de parceria para mudanças mais amplas fora da Suzano. E falando da matriz de materialidade, nós convidamos o Fernando Bertolucci e a Yasmin Paiva. Obrigado, Chris, e obrigada. Bem-vindos. Como o Walter comentou, sem dúvida, a questão da mudança climática, a crise climática é muito importante para os nossos negócios, mas a Suzano tem trabalhado duro em estratégias para adaptar e contribuir com a jornada global de mitigar a mudança climática, buscando a redução de emissões de carbono em toda a nossa cadeia de valor. A gestão climática e a resiliência estão interconectadas. Entender o clima para mitigar os efeitos dessas mudanças tem sido um dos nossos principais objetivos. Por mais de 30 anos, a Suzano fez investimentos significativos para entender e monitorar padrões climáticos, como a Yasmin vai apresentar para nós. Atualmente, nós temos 83 estações de monitoramento, além de 96 governamentais que usamos. Então, esses bancos de dados são associados a modelos que ajudam a prever problemas potenciais em nossas florestas e estabelecer planejamento estratégico das plantações para mitigar riscos climáticos. Então, nessas instituições e trabalhando com ONGs e universidades, podemos gerar conhecimento para o negócio e para o setor. Um exemplo é o entendimento de clusters ambientais nas regiões que operamos, com base nas características do clima e do solo. Com base nos nossos papers publicados e o conhecimento acumulado que temos evidência científica de que a mudança climática é uma realidade. Já geramos conhecimento para os nossos negócios e para o setor das florestas, e entender esses clusters é muito importante com base nas características do solo e do clima. Com base nos papers, com o conhecimento acumulado que nós temos conhecimento e evidência científica de que a mudança climática é realidade. E usamos dados de estudos de mudança climática globais, usando o painel, inclusive, intergovernamental da ONU e cenários de mudança climática. Isso, combinado com a nossa pesquisa no solo, indica como a produtividade florestal pode ser impactada nos próximos 40 anos, como vocês podem ver aqui. O vermelho indica uma queda potencial na produtividade florestal por causa da mudança climática. Considerando o que a Yasmin acaba de apresentar, deveríamos nos perguntar: estamos prontos para esses novos desafios climáticos? Neste slide, apresentamos um resumo das principais ações que desenvolvemos nas últimas 3 décadas. No centro da nossa estratégia de florestas está o desenvolvimento de florestas de eucalipto mais resilientes. Por exemplo, temos
a base genética de eucalipto privada a maior do mundo. Como consequência, conseguimos identificar e selecionar novos clones de eucaliptos que são resilientes à diversidade climática. Também usamos ferramentas avançadas como inteligência artificial e analítica para identificar a melhor combinação entre clone e ambiente de uma forma muito precisa. Com essas mudanças, estamos mais bem preparados para mitigar mudanças climáticas e, assim, garantir e equilibrar a produtividade e a sustentabilidade. Então, a indústria da floresta depende de uma floresta em pé, que se mantém em pé. E aí a gente vê muitos benefícios aqui para facilitar a remoção de carbono na prática. A gente tem a Sarita Severian e Júlio Ramundo aqui comigo, que vão falar sobre iniciativas de descarbonização para gerar créditos. Obrigada, Joe, e olá a todos. O crescimento da Suzano tem historicamente sido seguidas assim por ecoeficiência nas suas operações, resultando em redução de emissão e nas suas intensidade. Esse é um resultado de iniciativas para intensificar o uso de biomassa e substituir o combustível fóssil. E como estratégia, a gente participou recentemente no projeto piloto ACT, a iniciativa ambiciosa liderada pela CDP e o governo francês, apoiado pela ONU. Os resultados mostram que a Suzano está à frente dos seus pares no segmento de papel e celulose, nessa parte de medições, incluindo pegada de carbono. Isso, a Suzano vai aumentar a sua produção de celulose em 20% até 2025. As emissões de gases de efeito estufa não vai estar na mesma velocidade ascendente. Então, Suzano vai reduzir as suas emissões no projeto Cerrado. E vale a pena mencionar que nós vamos chegar mais além no nosso futuro, nessa jornada. Vamos convidar aqui o nosso parceiro Luiz Bordini, CEO da Andritz Brasil. Ele vai falar um pouco mais sobre essa jornada. Então, a Andritz tem colocado muitos esforços para desenvolver e criar tecnologias que juntam nossa produção de celulose, pensando na sustentabilidade, começando desde ali da arte, ali das árvores, plantio, utilizando tecnologia para nos dar o máximo da eficiência dos equipamentos, reduzindo ao mínimo as perdas com as árvores e aumentando o rendimento. E temos tecnologias nas áreas de recuperação, melhorando as taxas de emissões ali nas nossas caldeiras, tudo que a gente faz quanto à emissão é algo de tecnologia de ponta, comparado com as tecnologias do mundo. Temos outras tecnologias que aplicamos no projeto Cerrados, é a gaseificação. Podemos dizer que a utilização de combustíveis fósseis está reduzido ao mínimo. Só ali no startup de alguns equipamentos, em operações diárias, tudo tem sido feito com subprodutos e biomassa que a gente tem na tecnologia de produção. Nessa cadeia de valor, a gente reconhece o desafio e a importância de criar redes com parceiros para que a gente alcance objetivos mais altos. Através desse programa, levando em consideração a cadeia de valor, a gente envolveu 80 fornecedores que respondem por mais de 60% dos nossos gastos. Com base nessa avaliação, em parceria com o CDP, o segundo ciclo do programa, oferecemos suporte a empresas buscando evoluir
sua contribuição climática. Nós temos o nosso diretor da CDP e temos também outros participantes aqui para compartilhar seu ponto de vista. Temos orgulho de participar e apoiar a Suzano hoje. Eu estou muito feliz que a Suzano tenha elegido a gente para participar da cadeia de fornecimento em 2021. Bom, eu posso dizer que muitos de vocês sabem que a grande maioria das emissões da empresa estão abaixo dessa superfície ali de rede de suprimento. Então, estamos aí abaixo dessa superfície. É uma área crítica para organizar essas ações. Estamos sofrendo com as realidades de mudança climática. Devemos tomar medidas juntamente com a Suzano e estou muito contente de vê-los liderar isso nessa cadeia de fornecimento. Para a gente, a sustentabilidade é uma parte essencial das nossas operações. Já está incorporadas dentro das nossas estratégias de negócios e processo de tomada de decisão. Iniciativas como o CDP têm um papel muito importante para as empresas se engajar dentro dessa cadeia de valor, mudança climática, entre outras coisas. Temos muitas iniciativas eficazes e muitas oportunidades para evoluir. E o envolvimento dessa cadeia é essencial para evoluir em rumo a essa questão da mudança climática. E a gente trabalha com informações, compartilhamento de informações, treinamentos, e a gente sabe da necessidade de tomar medidas quanto a isso. Estamos muito orgulhosos desse status e estamos removendo mais carbono da atmosfera, mais do que a gente emite nas nossas operações. Além dessa remoção, a Suzano tem emissões de fósseis e carbono que operam de forma separadas. E a gente segue esse protocolo. Há uma distinção muito grande. Enquanto esses fósseis combustíveis aumentam a emissão de CO2 na atmosfera, vocês podem acompanhar aqui que o carbono biogênico disponível na atmosfera está utilizado no crescimento de árvores, indo para as árvores, bioenergia e operações. E a gente entra de novo no ciclo de cultivo de árvores. Pelo grande número de áreas plantadas pela Suzano, nossa operação está aumentando a remoção de carbono da atmosfera, um processo que facilita a elegibilidade para créditos de carbono. E todo o compromisso de descarbonização, esse crédito de carbono tem um papel central, muito importante. Podemos compensar partes dessa emissão através de compensações, enquanto tomamos medidas aqui para reduzir emissões futuras. Então, a floresta plantada e nativa, a gente continua com o crescimento das plantações. A gente vem renovando os estoques de carbono, que se mantém estável e permanente. Quando a gente planta uma nova floresta dentro de uma área rica em vegetação, ela pode ser elegível a esses créditos. Esse cenário é complementado com novas formações. Então, as remoções de florestas já estabelecidas traz outros benefícios, mas não são elegíveis necessariamente para o crédito de carbono. O nosso pipeline aqui da Suzano começa no desenvolvimento de projetos dentro das nossas florestas comerciais. O nosso primeiro projeto está na validação de um órgão certificador a respeito disso. A gente vê co-benefícios tanto na parte de biodiversidade, apoiando as áreas onde atuamos e todas as comunidades. A gente vê essa demanda crescente ali para os créditos de carbono, tanto para mecanismos de mercados
e de compliance. O Brasil começou a implementar um mercado regulamentador no país. A gente, olhando um pouco mais além, a gente deve focar nessa oportunidade de restaurar áreas significantes de áreas florestais nativas. Na Suzano, a gente tem essa experiência de conservar 1 milhão de hectares de florestas nativas e vegetação. E vamos implementar programas de larga escala que têm significância para o mundo. E a gente tem esse mecanismo de crédito de carbono. E vamos utilizar essa atividade para contribuir ainda mais com a remoção de carbono da atmosfera. Como eu disse, tudo isso vem de uma floresta que se mantém em pé. Considerando outras áreas degradadas, é essencial evitar os impactos da mudança climática, seguindo o Acordo de Paris e preservando a biodiversidade. Nós estamos muito próximos de uma situação de irreversibilidade. Podem nos trazer as respostas que nós tanto precisamos para seguir o nosso caminho rumo à sobrevivência da espécie humana. Precisamos ter ações muito efetivas de combate ao desmatamento, de combate à caça, ao tráfico, de implantação de unidades de conservação e outros tipos de áreas protegidas, de restauração de todos os ecossistemas. Tudo isso conversa com a biodiversidade. Então, é imprescindível que esse olhar para os territórios seja um olhar onde caibam todos os setores para que a retomada econômica, por exemplo, seja verde, mas também inclusiva, e caiba também a natureza. Nós estamos muito próximos de uma situação de irreversibilidade da perda de nossas espécies, da perda de nossa biodiversidade. Por isso é fundamental que ações de informação sobre biodiversidade, de empatia com as outras espécies, sejam tomadas imediatamente. E o setor privado tem um papel importantíssimo nessa história. E ele precisa ir além do que a gente chama de atitude normal ou de ações que são simplesmente dentro da legalidade. O setor privado precisa repensar fortemente qual o legado que ele quer deixar. Hello everyone. Suzano embrace its role in the A protection. Suzano abraça o seu papel ali no ecossistema. Nós temos uma das maiores áreas de florestas privadas no mundo. A gente tem portos seguros aqui de fauna e flora. A gente tem muitos hectares aqui de conservação ambiental. Desde os anos 90, estamos evoluindo nas iniciativas de biodiversidade. Aqui a gente tem alguns dados que traduz os impactos positivos do nosso modelo de negócios. 4.000 espécies de fauna e flora foram identificadas nas nossas áreas. Algumas delas são raras. Então, 4.000 hectares é um valor de conservação devido à sua riqueza socioambiental. A gente tem muitos hectares de restauração. Por exemplo, vocês podem ver nessas imagens de satélite o benefício do manejo florestal. Quando a gente iniciou as nossas operações, aqui em uma área já degradada, a segunda imagem vocês têm o resultado após 10 anos. Aqui a gente tem um exemplo muito claro de como a gente opera como uma empresa regenerativa. Então, melhoramos aqui o cenário, a paisagem, árvores de eucaliptos e outras também. A Suzano vai evoluindo com esse relacionamento com o ambiente. A lógica é simples. Como uma empresa com base na natureza, a gente depende de recursos naturais, como a água, o solo, para continuar crescendo, cultivando as árvores. E a biodiversidade é essencial para esse provisionamento e ter o suporte desses recursos e apoiar a produtividade e também ser competitivo a longo prazo. Então, vamos ver isso em prática. Mais emblemáticos na concepção do compromisso
de biodiversidade. Em 1998, a espécie foi identificada em uma das áreas da Suzano e desde 2006 nós monitoramos e protegemos os muriquis do sul, que é o maior primata das Américas. Hoje, 3% de todos os muriquis do sul que habitam em vida livre no país utilizam das nossas áreas. Essa imagem, captada em área da Suzano pelos nossos parceiros da Universidade Federal de Viçosa, mostram alguns deles e também as câmeras de monitoramento que os flagram frequentemente. A construção de corredores ecológicos vai proporcionar que animais como esse, entre outros, além de espécies vegetais, possam ter um ganho no território protegido e assim retornar a povoar os habitats regenerados e conectados. Para nossa satisfação e para o bem-estar de todos, acreditamos na riqueza da diversidade. Olá! Então, um pouco mais de um ano já passou desde quando anunciamos o nosso compromisso a longo prazo de mitigar uma das causas globais principais da perda da biodiversidade, que é a fragmentação de habitats naturais. Desde então, o foco desse plano é abrangente. A gente se engaja nesse tema aqui no Projeto Cerrado. A gente tem muitos hectares aqui nos biomas da Amazonas e que vamos chegar até 2030. Tudo que a gente fez até agora e que vamos falar ao longo do caminho tem como base em estudos de campo, metodologias científicas e conversas também com comunidades locais, produtores locais. A gente tem um exemplo aqui, uma das nossas áreas aqui na Mata Atlântica e mostra como o compromisso vai ser desenvolvido, buscando os fragmentos de biodiversidades mais diversificados aqui nesse cenário, para proteger e preservar a biodiversidade. Olhando aqui para o desenvolvimento e compromisso, a gente dividiu o trabalho em 6 frentes. Número 1, restaurar e criar partes ecológicas e tratar dessas áreas fragmentadas. 2, implementar os modelos de produção biodiverso, por exemplo, com plantação de árvores de eucaliptos e outras espécies também. 3, estabelecer aqui, apoiar e implementar os modelos de restauração. E 4, ter palmeiras, primatas ali como bioindicadores assim dessas espécies. 5, criar unidades de preservação únicas aqui, uma rede para isso, protegendo as áreas e as paisagens. 6, proteger essas áreas e arredores e evitar desmatamento ilegal. Até 2022, a gente vai estabelecer as baselines dessas frentes. Vamos começar a trabalhar na restauração dessas florestas naturais e restauração. Até 2030, vamos conectar mais de 9.000 áreas fragmentadas e estabelecer mais de 1.000 quilômetros de área. Vamos engajar milhares de produtores, onde a gente vai conseguir melhorar os nossos objetivos, alcançar os nossos objetivos. Essa é a chave. E a chave que nós temos é a colaboração, compartilhar esses valores com as comunidades. A gente vai ajudá-las a voltar à vida. O Instituto de Pesquisa, que é nosso parceiro, mostra para a gente a relevância da biodiversidade. Os desafios são muito relevantes, são complexos e, por essa razão, requer a implementação de iniciativas sistêmicas ali nesse cenário. O compromisso de biodiversidade da Suzano foi especificamente projetado, desenhado, não só para a restauração e preservação de áreas que são relevantes para cada bioma, mas também fornecer benefícios socioeconômicos para as comunidades locais. A abordagem desenvolvida em colaboração com a nossa instituição, de uma forma bem simples, mas muito poderosa, utilizando essa lógica,
criar redes com stakeholders, partes interessadas, visando identificar e proteger e compartilhar os valores econômicos, sócios e seus benefícios. Para atingir esse compromisso, a Suzano sabe que vai ter que fazer acordos e parcerias com as comunidades rurais para dar apoio na florestação e também na comercialização de produtos das florestas. As florestas em pé também apoiam as comunidades ao redor delas porque fornecem atividades econômicas sustentáveis e ajudam nos desafios econômicos do Brasil. Marcelo Porto e Luiz Bueno vão falar sobre a política de desenvolvimento social da Suzano. Olá, Joel. Olá a todos. Para contextualizar a abordagem da Suzano para o desenvolvimento socioterritorial, é importante entender a escala do desafio de inclusão do Brasil. Nós vivemos em um país continental com 13% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Recentemente, o Brasil foi reincluído ao mapa da fome do Programa Alimentar Global. Em 2022, o Brasil registrou 120 milhões de brasileiros vivendo com algum grau de insegurança alimentar. E agora temos 13% da população ativa economicamente. A pandemia pegou mais de 5 milhões de crianças e adolescentes e as tiraram das escolas, comprometendo o futuro e aumentando a sua vulnerabilidade. Qualquer ação efetiva por uma empresa como a Suzano precisa ser sistêmica e promover ações escaláveis para uma mudança real. A Suzano opera em 201 cidades no Brasil, em 9 estados diferentes. E são a casa de 3,3 milhões de pessoas, e 1/3 delas vivem abaixo da linha da pobreza. Entre os nossos vizinhos, há 126 comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas. As nossas iniciativas nessas áreas têm foco nas necessidades reais dessa população local. E iniciativas estruturadas que vão além da filantropia. Ao longo dos anos, investimos mais de 100 milhões de dólares nessas áreas e temos uma relação permanente com quase 1 milhão de pessoas. Um dos melhores casos que nós temos é a comunidade de São Domingos, no estado do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada. Começamos do zero. E hoje nós estamos bem, eu acho que tem uns 200% de cooperativa média. A gente está aqui no município de Conceição da Barra, é um município aqui no extremo norte do Espírito Santo. Acho que o caso da cooperativa de São Domingos, ela não surge de uma ideia da Suzano para a comunidade. Ela surge de uma provocação da comunidade para a Suzano. Tudo isso foi feito lá em 2013, a gente tinha um grupo formado e foi efetivamente registrada a Cooperativa Quilombola de São Domingos. Eu mesmo falo, eu respiro cooperativa. E a vontade também da cooperativa, porque surgiu renda para os que já estão dentro dela. Fazer com que todas as equipes entendam que elas são importantes para o relacionamento. Porque 8 anos não é 8 dias dentro de uma empresa, não. Cuidando do que é dela. Fazendo aquilo com o maior carinho para dar tudo certo, né? Então o aprendizado mais nosso foi todo aqui dentro da cooperativa e dentro da Suzano, que hoje a gente está prestando serviço, que está aprendendo muita coisa aqui dentro e está levando até para dentro da própria casa nossa, né? Quem começou do nada, eu estou muito orgulhoso por isso. Olá a todos. O caso de São Domingos é um ótimo exemplo de negócios com impacto social escalável.
com uma metodologia que nós aplicamos e reconhecemos os desafios e tratamos todos eles estabelecendo um canal de comunicação direto entre a Suzano e as comunidades. E também considera os impactos sociais e econômicos dos negócios e juntos na comunidade desenvolvemos um entendimento comum do contexto, dos desafios e de tudo que podemos fazer. Tudo isso tem a ver para manter a estabilidade dos negócios. A Suzano precisa de ações sistêmicas, não considerando apenas sua cadeia de valores nos negócios, mas também sua capacidade de se conectar com outros atores sociais. E temos parcerias estratégicas que vão aproveitar essa múltipla cooperação. Assim, atingimos o objetivo de atingir 213 mil pessoas que estão abaixo da linha da pobreza nessas áreas até 2030. É difícil no começo por causa da escala e do desafio, cheio de oportunidades, mas temos muitos resultados e eles são muito produtivos. Em 2021, 9 mil pessoas saíram da linha da pobreza e 21 mil estão sendo impactadas positivamente por nossos programas. Juntos, nossos programas geram mais de 18 milhões de dólares em receita para essas comunidades, produzindo 35 mil toneladas de comida e outros produtos. O caso do extrativismo sustentável é um exemplo de uma estratégia de investimento que leva autonomia socioeconômica para esses grupos, permitindo a preservação da floresta nativa. Hoje, esses projetos estão organizados em clusters territoriais, com diversos parceiros, com foco em diversificar e agregar valor para produtos de sociobiodiversidade. Nós temos um impacto positivo na segurança alimentar de famílias, na sua qualidade de vida e na preservação de atributos ambientais essenciais para esses territórios. Porque antes a gente tinha a renda só do espalpamento do açaí. E essa renda ela só fica aqui 6 meses. Então, os outros 6 meses, as famílias não têm renda. Então, a utilização desses resíduos, que é o caroço, fazendo o café, o tijolo e a muda, vai agregar renda aqui dentro, sem contar a visualização da comunidade. Não derriba essas palmeiras, ei, não derriba os palmeiral. Você já sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. Aqui nós temos o coco inteiro. A gente extrai o mesocarpo dessa farinha, as farinhazinhas ficam localizadas aqui. Dessa massa aqui, a gente leva no moinho, tritura e fazemos essa massa aqui. Nós produzimos essa farinha, que é a farinha de mesocarpo que nós chamamos, que é a farinha do babaçu. Hoje a gente tem o artesanato, tem um sabonete, e tem um azeite e tem um óleo. Tem a cocada. A nossa fonte de renda aumentou muito. Hoje a alimentação da gente já está bem diferente. Por quê? A gente trabalha, a gente já tem nossos próprios negócios, né? De 2019 para cá, a prova mais nítida que a gente tem de evolução é você olhar a nossa lista de comunidades que querem ser beneficiadas pelos programas. Isso nos dá um olhar de acerto, sabe? Então, o nosso olhar, quando é atuando com programas e projetos sociais hoje, é ter um olhar estratégico e sistêmico, que olhe desde a pessoa que vai produzir, mas olha a sua cadeia para comercializar, olha as questões de organização e logística, olhe o escoamento de produtos e olhe também a questão de rede de parceiros, né? O que a gente está conseguindo é trabalhar de uma forma muito especial a autoestima dessas mulheres. É sobre o valor. Esse é sobre o valor, né? Babaçu é vida, né? Porque a floresta é vida. Sem a floresta, nós não somos nada. Temos muito orgulho desse trabalho e de todas as iniciativas e programas de toda a nossa organização. Cada um dos nossos colaboradores, diretos ou indiretos, eles incorporam esses valores sabendo que é bom
para os negócios e bom para o planeta. E agora eu gostaria de convidar o Joel de volta para o palco. Obrigado, Cristina. Algo muito interessante que vocês falaram, e eu quero pegar essa parte da inovação social e fale um pouquinho mais por que essa inovação social é uma questão tão importante para a Suzano. Essa é uma ótima pergunta, Joel, e eu acho que numa indústria como a nossa, empresas que vieram e formaram a Suzano, isso sempre aconteceu. Talvez não fosse algo assim tão comum de se falar, a gente não falava tanto de responsabilidade social, não era conhecido com esse nome alguns anos atrás, mas se a gente pensa numa empresa que tem tantas comunidades ao redor, que transformam a paisagem para melhor e causam impacto, você tem que se engajar com essas comunidades e falar com os vizinhos e garantir que eles se beneficiem dos seus negócios. E vocês devem ter questões de confiança. Vocês chegam a uma comunidade, dizem que querem participar e com razão, e eles têm resistência. E como vocês conseguem passar por isso? Eu sou a primeira a dizer que nós sempre perguntamos, questionamos as empresas. Então, nós temos uma equipe incrível de pessoas. Muitos dos colaboradores que estão na nossa área de responsabilidade social vêm dessas comunidades. Então, nós temos uma equipe que é de cientistas sociais que entende como ouvir essas comunidades, identificar as suas necessidades e construir os programas adequados para resolver essas questões, e continuamente estamos em diálogo com eles. As intervenções que fazemos na civicultura, sempre falamos com a comunidade antes, sempre falamos, avisamos e queremos ouvi-los, atender às necessidades deles e preparamos qualquer interação para que não tenhamos impactos negativos. Queremos sempre gerar impactos positivos para a comunidade, mas sempre estamos aprendendo e nunca fazemos, não é possível fazer sempre perfeito. E o que vocês aprenderam ao falar com as comunidades? Muitas coisas. E para ser sincera, eu cheguei aqui há 7 meses e eu não falava português. Então, quando eu vinha e visitava as comunidades, eu passei a entendê-las melhor e ouvir o impacto dos nossos programas. E algumas comunidades dizem: ai, Suzano, vocês têm que vir com mais frequência, a gente tem saudade de vocês. E, claro, a gente não quer que eles sejam codependentes, mas é importante ver que eles veem o benefício da nossa interação. Eu vejo, por exemplo, numa fazenda que eu visitei, de um produtor na Bahia, em que o solo está totalmente de arenoso, é o pior solo que você pode pensar para a produção. Mas é uma fazenda tão fértil, porque eles produzem aí todo tipo de produção em geral, e eles aprenderam com outro parceiro, algo que eles ensinam hoje. Então, eles trazem as comunidades para aprender como produzir, como aprender as melhores formas de produção. Então, você trabalha com uma pessoa e essa pessoa devolve para mais pessoas na comunidade. E, para mim, isso é algo que me inspira, porque nós não estamos apenas ajudando ou escrevendo um cheque ou nos sentindo bem com a nossa ação. Estamos realmente transformando as vidas, seja com o vídeo que nós vimos, com essa cooperativa quilombola, nessa área de floresta que nós temos, ou com pescadores, ou pessoas que estão transformando o alimento ou preparando as pessoas para se empregar com outras habilidades em áreas urbanas. Nós vemos como nós podemos aprender com o que nós estamos fazendo, replicar, escalar, e sempre em parceria com o governo ou com empresas, e sempre tentando entender como encontrar soluções para os desafios sociais que nós identificamos. Nós temos 6 membros da equipe aqui conosco, e a pergunta que sempre vem em mente, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todos. Então, eu gostaria só de perguntar a vocês, já as questões que foram mandadas pelo público. Então, vamos falar primeiro sobre o sequestro de carbono. Se vocês não sabem, são as atividades extras que nós fazemos
além daquelas que vocês fazem normalmente nos negócios. Então, como podemos medir essa adicionalidade que nós chamamos? É importante falar dessa questão, porque todos precisam entender que nem todo sequestro de carbono que fazemos deve estar sujeita à monetização, apenas à adicionalidade, aquilo que fazemos além do status quo. E o que fazemos agora nesta direção é expandir a nossa base florestal e expandir a nossa floresta nativa. Isso são as adicionalidades. Além disso, o que nós estamos fazendo é retroalimentar as nossas plantas com energia e o consumo de químicos de forma mais renovável. Isso são adicionais que podemos sujeitar à monetização. Agora, falando de certificações, primeiro, nem todas as florestas são certificadas pelo FSC, mas como nós podemos chegar lá? Essa é uma boa pergunta. A nossa certificação é fluida, estamos sempre adquirindo mais terra, e então essa certificação não acontece automaticamente. Há muitas ações que precisam acontecer para essa certificação existir. Então, nós temos a rastreabilidade completa da nossa cadeia de valor, com todos os critérios para as certificações. Então, há planos para aumentar isso? Você consegue chegar a 100% de certificação? Bom, como eu disse, é fluido. Você não consegue a certificação no momento que você planta uma nova árvore ou você compra mais terra. Você sempre tem essa atividade para conseguir a certificação o tempo todo. E uma pergunta que eu gostaria de começar com você, e eu gostaria de ouvir os outros também, mas muito que que uma empresa como a Suzano faz, quando a gente fala de fazer a coisa certa, melhorar o bottom line e tudo isso, todas essas coisas com relação à sustentabilidade, mas no fim das contas você tem esse risco, mitigação de risco. Então eu gostaria de falar com você e qualquer um aqui no painel, como vocês pensam como risco com relação à diversidade, igualdade social, tudo isso em termos de como isso tudo afeta o que vocês fazem e os planos que vocês fazem. Eu vou pedir ao nosso colega Fernando a responder essa pergunta relacionada a risco, mas antes disso é importante comentar o propósito. A empresa tem o propósito de renovar a vida e plantar árvores. Nós acreditamos que estamos no mundo regenerativo e precisamos fazer parte da solução. E para isso, nós precisamos recuperar a base florestal que nós temos no Brasil, em bom ritmo no futuro próximo, usar as árvores para substituir outros materiais. Acreditamos que a combinação do sequestro de carbono que estamos fazendo agora com a nossa floresta nativa e plantada e a combinação com a substituição de outros materiais será parte da solução para o mundo. O propósito é essencial para nós. Agora eu vou pedir para o Fernando que fale um pouco sobre risco. Obrigado, Walter e Joel. Deixe-me falar sobre o risco relacionado à mudança climática, porque eu acho que isso está sempre no topo da nossa lista de riscos dos negócios hoje. Quando apresentamos na primeira parte desse call de ESG, nós temos nas últimas décadas a geração de materiais genéticos e também de práticas de gestão para lidar com esses novos desafios. Mais recentemente, nós usamos produtos biodiversos para avaliar de forma muito precisa as matérias-primas para selecionar aquelas que sejam mais adaptadas para os desafios climáticos. Estes são exemplos que trabalhamos junto com parceiros ao redor do mundo, nacionais e internacionais, para lidar com as melhores práticas, para chegar a soluções melhores, para tratar dos riscos que nós temos hoje. Temos que gerenciar os riscos em termos de futuro, e a nossa percepção é que vamos ver isso acontecendo ainda mais no futuro. E precisamos estar preparados para isso. O Fernando e a sua equipe estão trabalhando muito para nos proteger para o futuro. Eu gostaria de acrescentar que na parte do risco dos negócios,
Quando a gente pensa nos produtos que estão baseados em árvores plantadas, nós garantimos a continuidade dos negócios e da empresa por conta da demanda por nossos produtos. Há empresas que estão produzindo de fontes que podem ser questionadas do ponto de vista de negócios. Nós temos essa continuidade que é necessária, então, seja comprando nossas ações ou os produtos, já temos o benefício de garantir que no futuro, daqui 30 anos, qualquer coisa que produçamos tenham esse impacto e que ainda vai haver demanda para isso no mercado. Então tem muitas incertezas, né? Pensando no futuro, sobre a mudança climática, você tem que pensar no seu planeta. Sim, a gente concorda aqui que estamos em uma jornada de transição na sociedade. E nessa jornada de transição, a gente tem muitas incertezas, a gente precisa pensar em diferentes aspectos, não só o aspecto financeiro, mas também pensar na nossa sociedade e pensar nesse problema de biodiversidade. Precisamos mitigar essa situação. Nossa ideia é que a gente pense nessa causa do futuro, trabalhando com sociedades, entidades diferentes. O risco político é, por exemplo, qual é a política do Brasil, assim, na parte de meio ambiente, que se alinham com os objetivos ambientais da Suzano. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas na parte de meio ambiente no mundo. A gente entende que tem uma grande área que proteger no país. A gente sabe que o país ainda falta recursos para proteger essa área. Ainda tem espaço para melhorias, para fiscalizar, aí criar novas legislações, leis, para estar em conformidade com as atividades diárias. E tem um risco nisso, como a gente já discutiu nas últimas questões. A mudança climática impõe riscos para todos os negócios do mundo, e o nosso país também incluído. A gente tenta mitigar os riscos e tratar de algumas das iniciativas que os meus colegas falaram antes. E a gente tem, assim, os bonds, os títulos de vínculo com o meio ambiente, e o que a gente pode esperar de ver no futuro. E o que a Suzano vê no mercado é uma pergunta muito interessante. A gente vem utilizando esse instrumento com grande frequência. Basicamente, estamos fazendo um link aqui com a sustentabilidade e linkando com os resultados e esse conjunto de resultados relacionado à sustentabilidade, a parte de compensação, remuneração, que os donos dos títulos vão ter no futuro. É uma forma muito interessante de vincular os objetivos que a gente tem no lado de sustentabilidade e conectá-lo com os nossos objetivos financeiros também. A gente tem objetivos relacionados a emissões ou relacionados à diversidade, consumo de água, entre outros, que se conecta com os objetivos que a gente tem no tocante à sustentabilidade, e também temos os investidores e os donos dos títulos no final do dia. Tem muito dinheiro ao redor do mundo pensando e sendo investidos nas ações que têm impactos sociais. É a forma de investir os retornos que eles precisam e também instrumentos que vão trazer outros resultados, externalidades, que atende às necessidades dos investidores. Hoje, mais de 1/3 do nosso débito total, que chega a cerca de 15 bilhões de dólares, mais de 5 bilhões de dólares do nosso dívido é investido nesses títulos verdes, entre outros, e a gente continua a crescer de acordo com as demandas e vamos continuar fazendo parte desses mercados. Então, no ambiente econômico
Isso impacta as taxas de juros, levando em consideração essa recessão mundial? Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Sim, vai mudar a disponibilidade de fundos, de recursos e verbas, mas a gente segue vários padrões e a tendência para a gente mostra que a gente vai ser menos impactados, porque a gente tem algo para oferecer para o mercado que é valioso para os investidores. Todo mundo sofre quando a gente chega a uma situação econômica de recessão, com inflação alta, taxa de juros altos, mas a empresa, Suzano, tem capacidades angariadas aqui, a gente sofre menos nessas situações. Bom, como a gente é altamente intensivo nessa parte de capital, então as nossas dívidas têm taxas de juros fixas aplicadas. A taxa de juros agora é de 4,4%, vai continuar assim por um longo período e estamos muito confortáveis que o impacto de altas taxas de juros não vão nos impactar. Bom, essa parte de taxa de juros é muito importante no cenário atual. Eu vou fazer uma pergunta mais genérica, eu não ouvi você falar ainda, vamos começar com você. A gente fala sobre ESG, a gente sabe que é uma coisa que é bem ampla, não é uma coisa só. E como você integra a governança, a parte social, corporativa? Vamos começar com você. Depois ouvimos os outros. Muito obrigado pela pergunta, Joe. Um exemplo que a gente pode colocar em prática agora são os nossos novos produtos. É claro que a gente está totalmente comprometido com as leis, legislações internacionais, leis de consumo, emissões. E a gente sabe que, além disso, nós temos uma missão, que é pensar além e verificar os impactos que a gente vai ter e tem, né, na parte de educação, remuneração e os impactos sociais. Por exemplo, temos uma pequena cidade de Rivas que tem 23 mil pessoas vivendo ali e durante a construção a gente teve mais de 10 mil funcionários ali na planta. Essa visão que a gente tem de estar atentos ali de todas as partes interessadas, em todas as operações, eu acredito que seja a nossa melhor iniciativa no momento. Eu gostaria de adicionar um ponto a isso. Eu amo a palavra integração, como você acabou de mencionar. Eu acho que um bom exemplo de integração nas nossas estratégias é o que a gente chama, que é como se fosse um mantra para a gente. É uma combinação de inovação e sustentabilidade. É o nosso mantra. A Suzano se dedica a melhorar as soluções e pensamos nos valores que estabelecemos. É importante enfatizar isso porque, para a gente, os objetivos de sustentabilidade que estabelecemos não é parte da estratégia, e sim a estratégia da empresa hoje. Estamos no lado direito da equação, porque tudo que a gente produz vem de florestas plantadas, materiais renováveis, mas a gente não deve ter isso como já garantido. A gente tem que pensar na sociedade, pensar na integração como nossa estratégia. Cristina? Bom, eu acho que isso mostra como a sustentabilidade, ESG, é parte da estratégia da empresa. E vocês podem ver isso através da presença dos meus colegas hoje. Não é algo que só uma parte da empresa esteja enfocada nisso, e sim a empresa toda. Está dentro dos nossos, na parte de logísticas, processos, inovações, florestamentos, os veículos que financiamos, que compramos, está tudo integrado. É claro que eu tenho aqui o meu objetivo e todo mundo compartilha do mesmo objetivo. Tudo relacionado à sustentabilidade, em alguns níveis abaixo também estão focados nisso. Eu acho que a Suzano tem mostrado um comprometimento assim substancial quanto à sustentabilidade. A gente sabe como a governança impacta a parte social e um impacta o outro. A gente entende que há essa sinergia em todos os departamentos da empresa. Eu acho que é muito importante. Nem tudo que a gente está fazendo é perfeito, mas a gente é humilde o bastante para entender
trazer os problemas para a mesa e pensar como que a gente vai endereçá-los e como que a gente vai criar as plantas do futuro. Estou muito orgulhoso do meu time, da minha equipe, que está bem focada nos objetivos, em todos os departamentos da empresa, não só na parte econômica, não só na produção, não só na floresta, não só na parte de sustentabilidade. A gente tem outro ponto que é importante, que é a transparência. A gente vem trazendo para todos, mostrando como estamos nos desempenhando e como a gente pode evoluir no futuro. Isso é muito importante. Estamos aprendendo o tempo todo. É algo que se trata de um processo, na verdade, que temos na empresa, esse processo de aprendizagem e ser humildes, né? Entender e pensar como vamos operar no futuro. Bom, vocês falaram a palavra inovação, é outra palavra que a gente escuta muito, com muita frequência. Inovação, mas significa para muita coisa, né? Processo, modelo de negócios, cadeia de valores, tudo precisa de inovação. O que significa inovação agora, nesse momento, para a Suzano? Quem quer responder essa pergunta? Bom, eu posso começar aqui. Eu gostaria de mencionar, eu acho que tem 2 pontos importantes relacionados à inovação. Primeiro, é o biocomponente da nossa estratégia. Muitos anos atrás, a gente viu no vídeo que começamos com um modelo de plantação que naquela época era único, era o sistema mosaico. E hoje a gente tem um mosaico, modelo mosaico de eucaliptos, juntamente com florestas nativas que preservamos. Não são 2 blocos separados, não, eles estão juntos, sendo cultivados juntos. É uma grande inovação que a gente trouxe no passado, e isso tem um grande impacto no manejo do cenário florestal, a parte de disponibilidade de recurso hídrico também. Os objetivos que estabelecemos, por exemplo, 10 milhões de toneladas de materiais para substituir a matéria-prima fóssil, por exemplo, é um objetivo que pode transformar a sociedade. Inovação não se trata só de incrementar coisas, sim, transformar a sociedade. Nós entendemos a sustentabilidade, o nosso tamanho, a comunidade, e a gente tem que ser ousado nas nossas aspirações e trazer soluções e trazer novos valores para a sociedade. Eu acho que quando falamos de inovação, tratamos disso. O Fernando trouxe essa questão da plantação mosaico, e a gente percebeu que é muito importante conectar as áreas fragmentadas. É a nova inovação que estamos trazendo. Vamos conectar vários hectares de plantações em biomas diferentes em florestas nativas. E assim vamos ter uma melhor biodiversidade. Sempre pensamos em transformar a empresa para o futuro. E isso é parte da cultura. Está integrado na nossa... arraigado na nossa cultura, já por décadas. Somos a primeira empresa que fez plantações de eucaliptos em larga escala no Brasil. Tem empresas que faz algo parecido. As empresas diziam, o eucalipto não é a fibra adequada para esses produtos. Então, e depois viram que não era bem assim. A gente pensa o tempo todo o que vai acontecer no futuro. Estamos trabalhando em vários mercados, transformando pequenas fibras também. O próximo passo é como a gente vai ter grandes produções assim no mercado têxtil. E nós estamos o tempo todo pensando qual será a transformação para o futuro. Bom, só adicionando a isso, a transformação não está limitada a Suzano. Nós temos um norte claro de sustentabilidade, está espalhado por todas as áreas com as quais a gente tem relacionamentos com stakeholders, partes interessadas no país, internacionalmente também. Nosso comprometimento é influenciar esses stakeholders também na parte de sustentabilidade. E a gente sabe que vai ser ainda maior o resultado se a gente envolver mais stakeholders. E em todas as áreas. Você pode me dar um exemplo disso? Por exemplo, a gente tem comunidades
em todas as nossas áreas. E a gente tenta trabalhar juntamente com eles para que eles possam estar integrados à nossa empresa quando é possível. Quando não, a gente pensa como a gente pode desenvolver essas comunidades com projetos sociais que vai ser bom para Suzano e vai ser bom para as comunidades também. E eu gostaria de levantar mais um ponto aqui que eu acho que é muito importante. A gente não pode culpar o passado, a gente não pode culpar outros setores que têm intensidades mais altas de emissão de carbono. Os haters dizem, a indústria de cimento não pode operar, de petróleo também não, mas os consumidores utilizam esses produtos e precisam deles agora. O que eles precisam fazer é ter uma abordagem colaborativa e mitigar os problemas e criar uma solução. A gente precisa discutir com os nossos pares nessa indústria e para que a gente esteja cada vez mais bem preparado para o futuro. Então, temos que trabalhar juntos, assim como uma solução a longo prazo para a sociedade também, não só para a empresa. Eu estava pensando, então a gente tem as empresas B2B, temos B2C também, e como a gente fala com os consumidores sobre isso? A maioria dos consumidores, eles querem comprar de empresas boas ou investir em boas empresas também. E as pessoas querem adquirir boas empresas também. Então, vamos pensar nos consumidores ao redor do mundo, no seu país, o que as pessoas têm que entender da Suzano, qual é a história que vocês contam? Bom, eu como consumidora que é muito nova, sou uma consumidora muito nova no setor. E sempre pensei em sustentabilidade. Eu sempre busco as certificações que mostram, etiquetas que mostram a fonte, né, a origem daquele material que eu vou consumir, se tem o logo do FRC, isso vai me ajudar a decidir comprar ou não aquele produto. E é algo que a gente precisa comunicar aos consumidores, porque a gente faz muito além das certificações. A Suzano vai muito além dos requerimentos de órgãos certificadores. Então, passar essas informações para os consumidores, eu acho que vai fazer uma grande diferença. Não estamos falando de propaganda aqui, estamos falando em convidar as pessoas para dentro dessa transição, essa transição da sociedade. Não estamos aqui no ESG Call só para dizer que somos uma empresa perfeita. Estamos aqui, na verdade, para mostrar a jornada na qual caminhamos, o processo de aprendizagem no qual estamos, que vai ajudar a sociedade, a nossa empresa, a ter um melhor trabalho no futuro próximo. E eu acho que é muito importante falar sobre isso. Estamos alcançando 2 bilhões de pessoas no mundo. E como a gente pode endereçar isso? Estamos endereçando esse número de pessoas de uma boa forma, com sequestro de carbono. Podemos fazer, mas sabemos que podemos fazer muito mais pelo futuro. Então, nosso projeto Cerrado vai ser, assim, de longe, não só redução de custo, mas também vamos reduzir a emissão por tonelada no mundo. Isso vai ser muito positivo para toda a sociedade. Estamos criando produtos recicláveis, renováveis para a sociedade. Quando você falou de 2 bilhões, você está se referindo só aos produtos da Suzano ou da P&G? Como você mede isso? Não, através do a base são os nossos clientes. A gente tem um market share diferente em várias regiões do mundo. E nós estamos falando de todos os clientes atingidos, alcançados, não só da Suzano. Então, qual é a oportunidade criada para a empresa e para o mundo também, quando a gente fala de alavancar essa oportunidade? E estamos criando relacionamentos, parcerias com os nossos clientes. Temos projetos no Brasil para proteger bacias, trabalhando com comunidades. Estamos buscando novas formas de estruturar projetos. E tem muitas outras oportunidades que a gente ainda tem que participar, não só com os clientes, e sim com o governo, ONGs,
E a gente pode ampliar os nossos impactos. É claro que tem uma boa oportunidade no lado do consumidor. A gente precisa enviar, transmitir essa mensagem do impacto que a Suzano está trazendo para toda a área onde atuamos. Toda a parte de biodiversidade, como ajudamos as comunidades quilombolas e tudo mais. Bom, e também mostrar o que os novos produtos vão impactar a sociedade para o futuro. O que você acha disso, Fernando? Estamos desenvolvendo um projeto com o nosso parceiro na Finlândia, chamado Spinova. A gente fez uma joint venture com eles para fornecer fibra têxtil e é uma forma totalmente diferente de produzi-la. E no que se trata de consumo de água e consumo químico, tem uma redução incrível. Estamos transformando a sociedade com essa técnica. E também a gente tem essa ideia de biocombustíveis, biopetróleo e vários produtos bios que vêm das florestas plantadas novamente. E aqui são alguns exemplos. A gente tem celulose, microfibras que a gente pode aplicar a cosméticos, tecidos que vêm da nossa celulose microfibralizadas. A questão principal que a gente tem todos os dias é como a gente pode fazer mais com as nossas árvores, utilizar a nossa biocompetência e podemos fornecer novas soluções para o mundo. Eu gostaria de acrescentar algo importante, que um dos pilares para a nossa tomada de decisão é que nossos investimentos não estão baseados no curto prazo. Quando a gente pensa numa facilidade ou chegar numa cidade, a gente pensa em décadas. E temos que pensar e olhar para frente, muito longe, e pensar no impacto que a gente vai levar àquela região. Essa é a importância de estar atentos o tempo todo ao impacto na sociedade e tentar direcionar a nossa ação para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas áreas em que operamos. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês 2 perguntas. Eu queria que vocês respondessem, então, bem curtinho. E vocês não sabiam que eu ia fazer essa pergunta, mas eu quero realmente colocá-los à prova aqui. E eu vou começar com você, então. Quando a gente fala de ESG na Suzano, o que te tira o sono à noite? Obrigado por perguntar a ele antes de perguntar para mim. E se alguém quiser também responder enquanto ele pensa, eu vou ajudá-lo. Vou começar então. Para mim, ESG é a oportunidade que nós temos para transformar a sociedade. Eu penso todos os dias, Joel, no mundo em que nós vivemos e o mundo que vamos deixar para os nossos filhos, os nossos netos, e precisamos trazer novas soluções para ele. É isso o que me motiva todos os dias. Eu chego ao trabalho todo dia pensando nas soluções que eu posso levar para a sociedade. Isso, para mim, é o que significa ESG. Quem mais? O que me tira o sono é o que nós falamos antes, o copo está meio cheio ou meio vazio. E se compartilhamos nossos valores com todas as partes interessadas, como podemos equilibrar essa balança? Eu acho que quando a gente chega a um certo nível da nossa carreira, o que nos motiva não é o dinheiro que você ganha ou o desafio que você enfrenta, mas como você pode contribuir com a sociedade. E a Suzano tem essa oportunidade todos os dias. Nós todos os dias podemos chegar no trabalho e encontrar novas soluções para melhorar a qualidade de vida das comunidades. E eu tenho muita gratidão por fazer parte desta empresa e desta jornada. Então, quando eu penso na jornada, o que eu gosto na Suzano é que a gente tem uma ambição muito grande
E nós vamos adiante. Pode levar tempo, anos, para gerar essa transformação e ser parte dessa jornada. Para mim, eu me sinto muito sortudo e tenho muita gratidão por isso. É muito animador estar numa empresa que tem as oportunidades que nós estamos discutindo aqui. Como o Fernando disse, nós estamos do lado direito da equação, então podemos contribuir de forma muito impactante na melhoria da sociedade. Então, para mim, isso é muito bom. E eu também tenho muita gratidão por fazer parte desse ambiente. O que me tira o sono com relação a isso é o fato, especialmente porque nós estamos no Brasil e em várias regiões, em que a situação social é tão complexa e tudo que nós fazemos acaba sendo uma pequena melhoria para essa situação toda. Mas essas pequenas coisas se juntam e causam impacto, claro. Eu acho que é algo muito importante para mim. Primeiro, escala, como nós falamos antes, nós pensamos em como criar escala nessa transformação na sociedade. E a segunda coisa que realmente me impacta é a velocidade. Nós não podemos procrastinar essas soluções para a sociedade. Nós precisamos fazer algo mais rapidamente. E eu não estou vendo a sociedade indo para a direção correta no momento. Nós vemos mais pobreza, nós vemos mais crise climática no mundo, nós estamos perdendo biodiversidade e todos os dias são piores do que o dia anterior. Então, nós precisamos mudar totalmente a tendência no futuro próximo. Então, eu não vou entrar na segunda pergunta, mas eu quero perguntar para você, em um minuto, por favor, Walter. Quando nós nos encontrarmos para o ESG Call número 3, que história você quer contar sobre a Suzano com relação à ESG? A minha esperança é que tenhamos uma empresa totalmente diferente no futuro próximo. Nós temos transformado a empresa e a ambição ainda é muito maior para o futuro. Eu espero que em 2030, quando o Fernando chegue aqui, ele possa dizer, nós somos aí trabalhando e liderando as empresas têxteis e de biocombustível no mundo. Quando a Cristina chegar em 2030, ela vai dizer que neste período nós completamente transformamos a biodiversidade, não só tirando pessoas da pobreza nesse período, mas também gerando renda sustentável e educação para eles, educação de qualidade para seus filhos. Isso vai me dar muito orgulho. Essa é uma ótima visão e já não temos mais tempo, não conseguimos responder todas as perguntas, mas agradeço por enviá-las, agradeço a todos por participar e, Walter, você tem a última palavra. E eu gostaria de agradecer, Joe, pela sua participação e por estar conosco aqui hoje, e também aos nossos colegas. Todos eles, como a Cristina disse antes, estão trabalhando conosco para permitir a regeneração da natureza e a construção de uma sociedade mais igualitária. Poder dar impacto positivo aos negócios para que a gente continue prosperando e dar mais produtos sustentáveis à sociedade acontece através da inovação e o compromisso. Os nossos colegas realmente entendem que o desempenho de ESG e o nosso desempenho financeiro são independentes, o que, no final, fortalece um ao outro. Eu quero agradecer os parceiros, fornecedores e instituições que se juntaram a nós e nos aceitaram em suas iniciativas para permitir a mudança. Eu gostaria também de agradecer todos os participantes nos nossos programas de preservação e regeneração da natureza e aqueles programas também de geração de renda, que são muito importantes, e eu sempre falo sobre o quanto eles são importantes. E eu sempre digo que a luta pelo planeta é uma luta que só tem dois cenários possíveis: a vitória de todos ou a derrota coletiva. Hoje, temos a oportunidade de compartilhar e, mais importante, de nos conectar e aprender. E aí descobrimos novas formas de ser catalisadores para uma sociedade mais regeneradora, transformando tudo isso em uma empresa cada vez mais regenerativa. Agradeço a todos e espero que vocês se juntem a nós neste processo.
você escolhe embalagens de papel que vão tirar milhões de toneladas de plástico das prateleiras e do mar, a natureza bate palmas. Quando você escolhe o tecido sustentável que vai substituir o fio sintético que polui o planeta, a natureza vibra. Quando você substitui as sacolas de plástico por sacolas de papel, a natureza percebe que você está fazendo o seu papel. Tudo isso pode parecer uma gota num oceano, mas é de gota em gota que vamos mudar o mundo e plantar um futuro melhor. Não existe bioeconomia sem o bioconsumidor. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta.